Olá, fã de esportes, muito bom dia. A federação confirma a data e horário das quartas do Paulistão. Tudo a partir de agora no F360. O mata-mata. Fala um pouquinho sobre Campeonato Paulista. O mata-mata definido, né? Até o horário e a data dos jogos neste fim de semana. Segunda-feira não é fim de semana, né? Mas final de semana mais segunda. Essa é. Isso. Essa é. Tá, Se virou, né? Essa é. Ontem os presidentes / dirigentes falaram lá na sede da Federação Paulista. Quem falou também foi o presidente da Federação. E ele entrou nesse assunto sobre calendário, formato de disputa do campeonato. A gente ouve agora o presidente. Quando a gente começa a trabalhar o campeonato, com executivos, com gerentes, com treinadores, com atletas, com a comunicação, com o marketing, nós tratamos de todas as pautas. Nós deixamos para o conselho técnico, que eu participo com os presidentes dos clubes, 90% do caminho pavimentado. Essa foi uma pauta analisada. A gente tecer uma crítica por algo que já está pronto, eu gostaria muito de fazer o campeonato dos sonhos do Abel Ferreira. Tricampeão, um cara que valoriza o futebol paulista, um cara que veio lá da Grécia para cá, valorizou a Sociedade Esportiva Palmeiras, o futebol paulista, o futebol brasileiro. Sou grato a ele, mas eu faço campeonato dos clubes. Eu cumpro o regulamento e normas aprovado pelos clubes. É impossível eu agradar você, cada um de uma forma, de um jeito. A minha única obrigação é fazer cumprir aquilo que os clubes decidiram. E eu apoio integralmente a decisão dos clubes. Bom, vamos lá. Começando com os jogos, tá? Vamos repassar os jogos aqui. A gente fala dessa toca nesse assunto, porque o Abel Ferreira disse em entrevista depois do jogo do Palmeiras na última rodada, sobre esse formato. Ele falou, injusto, a Ponte Preta, por exemplo, fica fora, o Palmeiras também lutando até o final, termina a fase de classificação com a terceira melhor campanha e quase não vai para o mata-mata. Então, é esse o contexto da fala do presidente da Federação Paulista de Futebol, certo? São Bernardo e Palmeiras no sábado às 8h30, Corinthians e Mirassol domingo às 6h30, Santos e Red Bull Bragantino às 8h45 no domingo. O Braga não gostou nada disso. Mas o Santos alega que é a questão do calor. O Braga joga quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Souza na Paraíba. O Bragantino enfrenta o Souza quinta-feira à noite na Copa do Brasil e joga domingo à noite. O Corinthians queria também no sábado, se eu não me engano, né? Após a viagem para o Equador. Caso passe. Exatamente. Só o São Paulo que não tinha jeito mesmo, porque o Novo Horizontino também tem um jogo de Copa do Brasil. Na verdade, o São Paulo, pelo menos segundo o Belmonte, que deu entrevista, a gente não sei se a gente vai ouvir ele aqui, vamos ouvir daqui a pouquinho, ele até gostou dessa data, porque ele fala em jogadores lesionados, que teriam tempo aí um pouquinho a mais para se recuperar, né? Então, aparentemente, o São Paulo concordou em jogar e até gostou desse horário da segunda-feira às 8h. Aliás, o São Paulo que tá namorando com esse horário das 8 da segunda, né? Parece que sempre o São Paulo tá jogando esse horário da segunda-feira. Mas vamos lá, senhores, pra gente começar de vez, então, o Futebol 360. O presidente da federação fala sobre fazer um campeonato para os clubes e não conseguindo agradar a todos. Agora, se tem alguém que também pode mudar, ou pelo menos tem grande influência para tal, é o presidente da Federação Paulista. Não sou eu. Eu acho, sinceramente, que o combinado não é caro. A fórmula é imperfeita? Claro que é imperfeita. Mas não pode tecer críticas? Pelo menos ele me deu a impressão que o Abel não poderia falar do campeonato. Mais do que tecer crítica, tem que resolver antes. O Conselho Arbitral que define isso, tinha vocês não vão lembrar, porque não eram nascidos, mas no MPB Shell 80, tinha uma música classificada que falava assim, oh yes, nós have o problema. Nós não have mesmo a solução. Isso é verdade. Tem que pensar na solução. Muito bom. Então, e esse problema, ele faz sentido. Porque, por que o campeonato é assim? Datas. Se você jogar nos do seu grupo, são mais 3 datas. Esse é um jeito de fazer um campeonato com 16 times e 12 datas. Só tem esse jeito. É isso. Então, fix the problem, not the matter. É isso. Certo? Não, tudo então, bem, concordo, professor, mas ao mesmo tempo não fica justo, né? Eu não acho justo. Claro que não fica justo, mas você tem que dar uma solução. Então, tudo bem, você quer que todo mundo jogue com todo mundo? Então não pode ter 16, tem que ter 12. Exatamente. Você vai rebaixar 4? Aí sim. Então, sabe, eu não acho é que possível, deve ter outro são formato, escolhas. cara. Não tem. Se tivesse, Para os caras você usavam. comportar esse número de datas,
É muito complexo. Não dá para colocar os 4 grandes já... Classificados? Não classificados, você mas... tira isso, aí você vai abrir outro problema. Porque uma das atrações do campeonato é você ter todos os clássicos na primeira fase. Se acontece isso, você não tem garantia que vai todo mundo se enfrentar. Desse jeito que é hoje, para você comportar esse número de datas, número de equipes, os grupos como são, não tem muitas soluções diferentes da que a federação encontrou. Eu entendo que, assim, pelo lado esportivo, um time que faz 22 pontos, com a 4ª campanha como teve a Ponte Preta, é claro que é cruel ficar fora para um time que fez 17, 18, 19. Agora, nesse formato, com o número de equipes que tem, com o calendário que com o número de datas que tem, não tem muitas outras soluções, não. É muito complicado. Como você vai comportar isso? Como falou o professor. Então, vão jogar 12 times no campeonato, não 16? Se você fizer para comportar é difícil. O Campeonato Paulista, ou o Estado de São Paulo, né, o campeonato, ele comporta 16 clubes, né? Sim. Sim, mas é muita data. Se você fizer 4 grupos de 3, com um grande em cada grupo, com todo mundo jogando com todo mundo, você resolve o problema. Mas você vai convencer de derrubar 4? De cair 4? Acho difícil. Não, e nem precisa, jeito, né? Gente, porque temos o Campeonato Paulista tão forte, né? O Estado... quantos times da Série A? 6. 6 times da Série A. Então, você tirar 4 seria até meio... Mas eu acho que ir contra o que o campeonato, o que os times estão apresentando, né? O que os times paulistas estão apresentando nesses últimos anos. Eu acho que seria uma boa solução. Eu acho que seria uma boa solução. 12 clubes do Campeonato Paulista está muito bom. Agora tem que convencer os clubes. Ninguém quer abrir mão de nada. Todo mundo quer um campeonato justo. E eu discuto esse negócio de justiça aí. Eu discuto porque, primeiro, assinou, está todo mundo sabendo que o regulamento é esse. Tem toda a razão. E, segundo, dentro do grupo, aqueles estão jogando com os mesmos times. Exatamente. Se o Palmeiras ficasse em terceiro atrás de Ponte Preta e São Bernardo, assim como a Ponte Preta ficou atrás de Palmeiras e São Bernardo, daqueles lá, ela foi pior. O campeonato não é para ponto corrido, o que fica fazendo essa conta de ponto corrido? Então, não adianta ficar chorando em cima. Ele traz essa justiça de que São Bernardo, ano passado, ficou pelo caminho com 21 pontos. Exatamente. Fez 21 pontos e não se classificou também. E a Ponte com 22 não passou. Agora, porque eu acho o seguinte, Aissuma, as críticas são válidas, sugestões são importantes. Agora, a prática não é tão simples quanto parece. Não é assim, muda o campeonato, ponto final. Muda de que jeito? Para qual fórmula? É uma situação que é essa complexa. Justiça, João, essa justiça até o campeonato traz, como bem disse o Prado e o professor. Os times enfrentam os mesmos times. Né? Então, assim, né, ele não enfrenta os do seu grupo, então os outros confrontos são os mesmos. Acho que muda só a questão, por exemplo, você pode enfrentar o Corinthians fora, o Corinthians em casa. Isso sim, mas enfrenta o mesmo time. Exato. Não daria, por exemplo, para... Eu sei que até o tema não é esse especificamente, a gente não vai perder muito tempo aqui no programa imaginando um cenário ideal. Sorteio? Você mantém esses grupos e faz um sorteio, um sistema que sorteia os seus adversários. Mais ou menos como é a Liga da Champions. Garante Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos se enfrentando, isso garantido, e depois sorteio. O Corinthians pode ficar 3 anos sem jogar contra a Ponte. Então, mas você vai poder alegar o seguinte. Faz parte. Então, mas aí você não acha, João, que vai alegar o seguinte: olha, eu fiz 20 pontos, você fez 18, mas você enfrentou times que eu não enfrentei. Aí é um outro problema. Esse ano a Ponte está mais forte que o Mirassol, eu enfrentei a Ponte, você enfrentou o Mirassol, por exemplo. Faz parte, mas quando a gente traz... Primeiro, bom dia, turma. Prazer estar aqui com o Matheus Suman. A conversa já começou. É isso, vamos que vamos. E para mim, quando eu falo de justiça, é a questão que eu entendo quando você, por exemplo, torce para um time que fez uma campanha melhor que o outro, e você vê o time que perdeu mais que você, que fez menos gols que você, teve a defesa mais vazada que você, se classificando. Então, é natural a gente trazer esse debate da justiça. E muito se falou também do Abel Ferreira trazer esse papo justamente quando o Palmeiras quase não se classificou. Só que isso não é verdade. Não é a primeira vez que o Abel bate na configuração, no regulamento do Campeonato Paulista. Até mesmo nos anos que o Palmeiras foi campeão, o Abel também criticou. Então ele não está sendo... Ele foi tricampeão assim. Né? Exatamente, ele foi tricampeão assim, mas ele já criticava esse formato. Né? Então a gente também não pode falar que ele está sendo leviano ou oportunista de querer simplesmente criticar agora porque o Palmeiras teve essa classificação dramática aí na Bacia das Almas. Não é o caso. E eu acho que assim, para a gente propor mudanças, a gente precisa apontar os erros. Claro. Né? Também não acho, concordo com o professor, que não é tipo, tá uma porcaria, vamos mudar tudo, ano que vem tem que ser diferente. Não, mas eu acho que o presidente Reinaldo Carneiro precisa estar aberto a uma conversa. 12 clubes é muito pouco. E etc. Também acho. Mas acho que dá também para a gente chegar num consenso
de clubes como a Ponte Preta, o São Bernardo no ano passado não serem desclassificados fazendo campanhas melhores que o Novo Horizontino ou até mesmo que o Bragantino. Faz parte, né? Agora, se a gente chegar e já olhar para frente, para esses clubes que classificaram, vão ter confrontos interessantes, hein? Sim. Vão ter confrontos bem interessantes. 2 jogos de Série A, Santos, Bragantino, Corinthians, Mirassol, Palmeiras resolvendo fora de casa, né? Acho que nenhum time vai ter baba pela frente. Não tem jogo fácil. A Ponte fez uma campanha melhor também por conta de não enfrentar Palmeiras, de não enfrentar São Bernardo. Exatamente. Por isso que a campanha da Ponte é melhor também. Vira um cobertor curto. Se você pensa por um lado, você vai descobrir outro. Mas enfrentou também o Corinthians, que foi a melhor campanha. Depende do olhar do prisma que você faz, a Ponte cara. Tinha uma... Então, depende do olhar, porque a fórmula é imperfeita. Exatamente. Eu não estou defendendo a fórmula. Claro. Eu estou defendendo... Mas ela é possível. É a fórmula possível é a fórmula momento. que dá. Sim. A perfeita seria pontos corridos, joga 15... Todo mundo contra todo mundo. 15 jogos, faz 15 jogos e já era, aí né? é quando eu era criança, que você ia para Sorocaba e recebia o São Bento, ia para Marília e recebia o Marília. O mundo não é mais assim. E como o mundo não é mais assim, eu acho que até o campeonato de 12 seria uma solução. Inclusive, podia mudar o jeito. Os 8 que jogam com os grandes poderiam chegar... os grandes já estariam classificados, ganhariam uma temporada. Aí você mexeria na estrutura do futebol brasileiro como um todo. Eu acho que um Campeonato Paulista com 12 estava muito bom. São 6 na Série A e 6 clubes menores, né? Eu só acho que você diminuir em 4 o número de participantes, prof, também vai acarretar em problemas, talvez, em outras séries. A Série A2, a gente vai diminuir o número de clubes, A3, A4. Aumenta a 2, né? Porque, assim, as fórmulas não são tão simples de ser feitas, Matheus. Isso que eu quero pontuar. É muito interessante, eu acho que treinadores como Abel Ferreira, quem participa do futebol, todo mundo sugerir e falar. Agora, a prática não é tão simples assim. Ainda mais em um ano que a gente tem de parar para pensar que é atípico. Sim. Meio do ano, 30 dias, só vai ter o Mundial de Clubes. Então, você tem que tirar um mês do calendário. Todo mundo quer receber as cotas, todo mundo quer receber dinheiro, todo mundo não quer ter menos cota e quer jogar menos. Então, assim, essa conta para fechar, eu também acho que tem muito jogo no Brasil, tem muito campeonato, no mundo se perde, qual é o campeonato que está valendo esse jogo, qual o confronto que vai ter. Agora, a prática não é tão simples assim. E quando o presidente da federação fala que os clubes concordaram, ele tem razão. Há muitas reuniões, há muitos conselhos arbitrais, conselhos técnicos que os clubes concordam. Inclusive, a federação ouve sugestão dos clubes. Olha, a fórmula não agrada a maioria. Qual fórmula, então, que vocês me sugerem? Diminuir o número de clubes? Todo mundo vai concordar com isso? Vamos ouvir aí, né, de vocês, o que vocês têm como sugestão. Ninguém quer abrir mão de nada. Nem de datas. Nem de datas, porque significa dinheiro, significa renda. E é muito louco que a gente está discutindo tudo isso justamente quando os 4 grandes passaram, né? Fazia tempo que os 4 grandes não passavam. O Corinthians não passou ano passado. Desde 2020, né? Isso, né? O Santos ficou alguns anos sem se classificar. O Corinthians não se classificou. Não, se você não tinha... Desde 2020, você não tinha os 4 nas quartas. Não é na semi. É isso aí. Exato. É isso aí. Só passando para essa fase de mata-mata. Para a gente ouvir o Belmonte, também recuperando ontem uma fala dele sobre o Zubeldia, teremos os 4 na semi? Está longe ainda para fazer essa previsão? Me complica. Eu não apostaria meu salário. As suas fichas, né, prof? E até para respondendo aí qual grande vai ter mais dificuldade... Bate pronto, prof. Em tese é o Palmeiras. Pelo adversário que tem, eu acho o Santos pelo também. que joga fora e pelo que não vinha jogando. O Santos, para vocês, teria mais dificuldade? O Bragantino vindo de 3 vitórias consecutivas, se encontrou com o Seabra agora. Qual é o time, rapidinho, qual é o time que passou a ter mais chance agora para o mata-mata? Palmeiras. O que viu... Palmeiras. O que zerou, irmão, esquece. Esquece a fase ruim, acabou. Viu o preto do olho você viu até agora, você esquece, agora é o zero. É igual o playoff da NBA, o Matheus sabe mais do que quando ninguém. você tem uma nova chance agora é outra vida, parada, assim, irmão, né? esquece. Você escapa de uma... Você sai do hospital, você escapa de uma deixou chegar. difícil. Deixa eu chegar. Mas o prof, você falou que o Palmeiras vai ter mais dificuldade. Vai fora. Qualidade do adversário. É fora, meio fora. Fora, mas muitos palmeirenses fora, em né? São Bernardo. É o único que não está em casa, vai. É o único que não está em casa. Qualidade do adversário. E assim, o Palmeiras se superou, mas o futebol do Palmeiras tem encontrado dificuldades, inclusive, para fazer gol. Sim. É uma fase mas que você sempre precisa bom lembrar, ganhar né, prof? também. Uma derrota, mesmo assim, um Palmeiras que talvez... Terceira melhor campanha geral. Não perdeu o clássico. Fez 21 gols, ao lado do Mirassol, o time que mais fez gols no Paulista, e perdeu um jogo só.
Então, Veja bem, o Palmeiras é igual problema de rico. Opa, prof. Já como falei que é? A crise do Palmeiras é crise de rico. É. É crise assim, essa fechadura não tá boa, né? Tem uma fechadura mais dourada que essa? Esse carro de... Nossa, mas tem um carro um pouco melhor que esse. É crise de rico. O Palmeiras que está oscilando e que talvez não passe tanta segurança, é um Palmeiras que, diferentemente de outros anos, viveu um mundo um pouco mais normal. Corinthians, São Paulo e Santos estão vivendo esse mundo já há mais tempo que o Palmeiras. Vocês não estão vendo, então, os 4 grandes na semifinal? Não, se tiver que betar, eu betava que os 4 passam. Tá bom. Eu vou me comprometer aqui. Eu acho que os 4 passam, mas o Santos vai ter uma parada dura. Aí contra o Bragantino. teríamos Corinthians e Santos. sim. Se todos se classificarem vencendo, sim. Se não fosse um tempo normal. Se fosse nos Ah, pênaltis. senão muda também a questão da somatória dos pontos, né? Só não teremos Corinthians e Palmeiras. Aí Né? sim, aí não tem como. Podemos ter Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, Você já Palmeiras quer e São Paulo, fazer Palmeiras os e brackets? Santos. Você lembra dos brackets? Brackets. Não, vamos deixar para depois, né? Até porque tem time que tem compromisso essa semana. A gente vai falar ainda no programa mas de hoje. Importante, hein, professor? Ai, ai, Vamos ouvir o Belmonte. Ontem ele passou também lá no... É vermelho o tapete da federação? Não sei. Vocês que Tem vão que bastante ser, para né? lá. Passou no tapete época de vermelho. Oscar, tudo. No tapete vermelho da ESPN também, falando com os microfones. O Bel? Daqui, não sou tão íntimo assim. Não, É o Marques, em tempos de carnaval. É o Bel da Jovem Pan, não é o Bel? Bel. É o Bel? Tá bom, então. Ele falou sobre o trabalho.